Quem foi o rei Amazias na Bíblia? Amazias foi o 9º rei de Judá que sucedeu seu pai, o rei Joás. O nome Amazias significa o força de Yahvé. A mãe de Amazias se chamava Jeoadã, e tudo o que se sabe sobre ela é que a cidade de Jerusalém era o seu local de origem. Amazias foi casado com Jecolias, uma mulher de Jerusalém. Juntos, eles foram pais de Azarias, que ficou conhecido na história bíblica especialmente pelo nome Uzias. Para quem não sabe, na época em que Amazias viveu, as tribos de Israel estavam divididas em 2 reinos, o reino de Israel, no norte, e o reino de Judá, no sul. A capital do reino de Israel era Samaria, e a capital do reino de Judá era Jerusalém. Amazias pertencia ao reino de Judá. Esse detalhe a respeito do reino dividido é importante para compreender corretamente a história de Amazias. Isso porque, durante o seu reinado, houve um confronto entre Israel e Judá. E o fato de o texto bíblico registrar os israelitas invadindo Jerusalém, pode causar estranheza em quem não conhece esse contexto. O reinado de Amazias. Amazias começou a reinar em Judá quando tinha 25 anos de idade, 2 Reis 14:1-2. Isso aconteceu após seu pai, o rei Joás, ter sido vítima de uma conspiração de seus servos que tirou sua vida. Portanto, ele assumiu o trono em meio a circunstâncias muito adversas. Mas quando Amazias teve o seu reinado estabelecido, ele tratou de matar todos os envolvidos na conspiração contra o seu pai. Amazias poupou somente os filhos dos conspiradores, porque a lei mosaica proibia punir os filhos pelos pecados de seus pais. O rei Amazias governou Judá durante 29 anos. O seu reinado pode ser classificado como relativamente bom. Isso porque a Bíblia diz que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não tão fielmente quanto o rei Davi. Na verdade, o reinado de Amazias foi semelhante ao de seu pai, Joás. Ambos seguiram as obrigações da aliança, mas falharam no mesmo ponto. Joás e Amazias não conseguiram acabar com a adoração nos santuários altos, onde o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Esses santuários altos tinham sido reaproveitados quando os israelitas conquistaram Canaã. Porém, em desobediência ao Senhor, eles continuaram adorando nesses santuários, mesmo após o templo em Jerusalém ter sido construído. A vitória e o fracasso de Amazias. Um grande feito de Amazias durante o seu reinado, foi sua vitória contra os edomitas. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e conquistou a cidade de Selá, que passou a ser chamada de Jocteel. Mas Amazias cometeu um erro grave. Parece que ele deixou a soberba crescer em seu coração após ter derrotado os edomitas, e resolveu desafiar o reino de Israel. O rei de Israel, Joás, tentou alertar Amazias do seu erro, mas ele não aceitou e entrou numa batalha contra Israel. Porém, o reino do norte era mais poderoso que o reino do sul, e Amazias foi derrotado. Consequentemente, Jerusalém foi invadida, o templo foi saqueado e reféns foram capturados. O próprio Amazias foi levado preso para a capital do reino de Israel. Alguns estudiosos acreditam que Amazias permaneceu em Samaria até a morte de Joás. Seja como for, é certo que essa foi uma aventura imprudente de Amazias, que resultou na perda da autonomia de seu reinado, e na submissão do povo de Judá a Israel. A morte de Amazias. A Bíblia diz que Amazias viveu por mais 15 anos após a morte de Joás, 2 Reis 4. Porém, no declínio de seu respeito em Judá, Amazias foi vítima de uma conspiração na corte, assim como havia acontecido com seu pai. Por causa disso, Amazias foi forçado a fugir de Jerusalém para Laquis, que era uma importante cidade de Judá localizada aproximadamente a 24 quilômetros de Hebrom. Mesmo assim, os conspiradores o encontraram em Laquis e o mataram ali. O seu corpo foi levado sobre cavalos a Jerusalém, e sepultaram junto de seus pais. Então, o texto bíblico informa que seu filho, Azarias, Uzias, foi proclamado rei pelos habitantes de Judá. Inclusive, o rei Uzias foi o governante mais próspero desde os dias do rei Salomão. Todos esses eventos são registrados na história do Antigo Testamento e demonstram a turbulência e as lutas que aconteceram durante o tempo dos reis de Israel e Judá.